Então vamos lá, cara, esse é o Giro da Bolsa. Se você não sabe o que é o Giro da Bolsa ainda, é um programa semanal onde eu compilo todas as notícias da semana em um único programa, que normalmente vai ao ar aos sábados ou aos domingos, a depender da inflação. Então é o seguinte, hoje, se vocês ouvirem do nada um que tá rolando, é um teste de microfone, eu não sei, aqui que a galera já estão fazendo carnaval. Meu Deus do céu, eu não tenho nada com carnaval e vou trabalhar, né? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou com uma queda de 1,11%. Cara, não aguento mais. Toda sexta-feira tá caindo tudo que sobe na semana. Então até mesmo o Itaú, que estava tendo uma das maiores altas da semana aí, depois da divulgação do quarto trimestre de 2019 deles, que foi excelente, que eu cheguei a fazer um vídeo no dia que saiu o relatório e você não viu, por quê? Porque você não é inscrito no canal, então se você quiser se inscrever é um bom momento, mas só se você quiser. E aí o Itaú acabou amargando uma das piores quedas, eles chegaram a cair 1,69% só na sexta-feira, gente, que tristeza. Mas apesar de toda essa bagunça aí, de todas essas quedas aí do Itaú, de outras empresas que também caíram bastante, a alta da bolsa não foi apagada. Pela primeira sexta-feira aí, o dólar acabou fechando em queda a R$ 4,30 e o Ibovespa apresentou uma leve alta aí, se você considerar a semana inteira de segunda a sexta, ele teve uma leve alta aí de 0,5%. Isso aconteceu principalmente porque as bolsas do mundo inteiro, na verdade, acabaram fechando em alta também. Elas tiveram alta e o pessoal simplesmente ignorou aí as novas notícias quanto ao contágio do coronavírus. Finalmente a galera entendeu que coronavírus é o caralho, ninguém tá nem aí com isso. E o pessoal seguiu o baile, e aí acabou que teve as bolsas do mundo inteiro tiveram uma leve recuperação. Mas é um bom sinal, se não tiver mais notícias impactantes nas próximas semanas, a tendência é que a gente consiga sair desse mini buraco aí. Pelo que eu tava vendo, eu vi a participação do Drauzio Varela ali no Roda Viva, ele falou que isso é comum, que a galera sempre segue o mesmo fluxo. O vírus vem, vira uma notícia, os estados compram um monte de remédio, os estados que eu falo, os estados máximos, os países compram um monte de remédio para se preparar para uma possível crise e nada acontece. Era só um vírus bobo, com números bobos e não acontece nada. Então eu já tava achando que era isso. Tanto é que eu fiz um vídeo aqui falando sobre o coronavírus, também vou deixar aqui em cima, e eu já achava uma besteira, mas agora que eu vi um médico respeitadíssimo aí falando sobre isso, eu tendo a pensar que realmente não passa de uma besteira, que a galera tá entrando nesse barco, não sei porquê. Uma notícia aí não tão boa pro Brasil é que a gente já tinha percebido isso no cotidiano, mas eles pegaram um relatório entre 2004 e 2019 e mostraram que a classe média realmente no nosso país ela está sofrendo. Isso porque postos de trabalho que com um salário superior a 2 salários mínimos não foram gerados nesses anos, entre 2004 e 2019. Eles falam que não foram gerados porque o número que gerou e o número que perdeu, eles acabam gerando um déficit. Então a gente está tendo cada vez menos profissionais qualificados trabalhando. Cara, isso é um número ruim no meu ponto de vista. Eu não sei como que isso vai impactar a economia a longo prazo, porque é uma estatística de longo prazo, não dá para vocês saberem. Eu vou colocar aqui o quadro para vocês que mostram, por exemplo, o déficit nesses números de empregos. Então, no período de 2004 a 2019, 19 milhões de postos de trabalho foram criados remunerando até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090, enquanto cerca de 7,8 milhões de vagas que pagavam mais do que esse patamar foram fechadas. Esses valores representam o saldo de vagas formais dentro das faixas salariais citadas, ou seja, só quem trabalha de carteira assinada. Não coloca aí quem trabalha recebendo por microempresas e tudo mais, que tem gente que cria empresa, né, para poder receber. Então esse negócio não considera isso. Eu acho que pode estar acontecendo muito a pejotização da população, né? Eu não sei, eu precisava da estatística, eu tentei procurar aqui da estatística de número de CNPJs abertos no mesmo período, de CNPJs ou MEI, para ver se é isso que está acontecendo, se a galera está abrindo o MEI, e aí seria uma notícia menos impactante, né? Na verdade, para as empresas, se isso estiver acontecendo para as empresas, repare que eu não estou aqui entrando na discussão, na polêmica sobre a qualidade dos postos de serviço. Estou falando que para as empresas isso seria positivo. Se estiver acontecendo uma pejotização do país, para as empresas, de modo geral,
é positivo. E o que acontece é que o cara que fez esse diagnóstico aqui, né, o Thiago Xavier, que estava falando sobre isso na Infomoney, ele falou que pode compensar hoje em dia para as empresas contratar mais funcionários para fazer uma função pagando menos do que colocar um profissional que é muito bem qualificado pagando mais, e pode ser isso que está acontecendo. Então é uma notícia aí que não tem nada a ver com bolsa de valores, mas que no futuro ela pode impactar. Então eu quis falar para vocês para a gente resgatar esse tema aqui. É importante vocês entenderem também que a bolsa de valores ela não funciona só no cenário micro, ela não funciona só no que acontece dentro das empresas. Ela também tem muito relacionado com o que acontece no país inteiro, e às vezes isso é uma coisa que pode impactar sim, negativamente no futuro. A gente não sabe ainda, mas eu quis deixar vocês a par desse assunto aí. Me comentei o que vocês acham sobre isso e tudo mais. Então a inflação desacelerou em janeiro. Após assustar aí no fim de 2019, devido à alta dos preços da carne, a inflação desabou no início de 2020. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, né, que é conhecido como... Como é que é conhecido o IPCA? Me comenta aqui, não vou falar pra vocês sabem como é que é conhecido o IPCA. De janeiro, eu acabei de falar inclusive, mas tem gente que ainda não lembra, eu quero ver se vocês lembram agora. De janeiro mostrou uma inflação de 0,21%. Então o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA de janeiro, mostrou uma inflação de 0,21%. Foi a menor inflação para o primeiro mês do ano desde o início do Plano Real, em 1994. Em janeiro de 2019, a taxa havia ficado em 0,32%. Nos últimos 12 meses, o IPCA registrou uma inflação de 4,19%, levemente acima dos 4% da meta para 2020. A notícia é positiva para a Bolsa de Valores. Então a Renner fechou o balanço do quarto trimestre. A loja Renner divulgou seus números referentes ao quarto trimestre de 2019. Nas suas 603 unidades, as lojas tradicionais apresentaram um crescimento de 11% na receita líquida, na comparação com o mesmo período de 2018. A operação de produtos e serviço financeiro cresceu 27% no período, como resultado a receita líquida consolidada cresceu 12%. Então, esse é um resultado, um impacto neutro aí nas ações no curto prazo, não deve ter grandes mudanças no valor da ação por agora. Então, BB Seguridade apresentou os resultados do quarto trimestre. Eu não sei vocês, mas eu sou sócio de BBSE3 aí pra caramba, sou sócio desde sempre. Então o resultado da seguradora veio acima do esperado em termos de lucro líquido, que alcançou o resultado de 1,13 bilhão. Não é milhão não, negada, é bilhão, ou seja, 34,8% acima do observado no quarto trimestre de 2018. No ano, a companhia apresentou lucro líquido de 4,3 bilhões, 21% de crescimento e acima do guidance, projeção inicial da companhia no acréscimo da ordem dos 15%. Então eles esperavam 15%, mas veio 21%. Mas muitas vezes, na hora de montar os relatórios de esperado, a empresa faz uma política bem conservadora. E aí na divulgação eles sempre tem uma altazinha. Então não dá para levar muito em consideração o que essa galerinha fala. Então os resultados da empresa acabaram vindo muito acima do esperado pelo mercado, e a gente espera aí que vai ter o quê? Um impacto positivo em BBSE3 nas ações. Eu tô felizaço porque o que mostra é que essa empresa tá cada vez indo mais para frente. Eu só tenho duas empresas de seguro, né? Eu tenho a WIS Soluções e a BBSE3. E eu não mudaria nada. Eu adoro BBSE3 e adoro WIS Soluções. A galera tava com medo do negocinho do contratinho da Caixa, mas a WIS já foi lá e fez aquele contrato com o Banco Inter. Então, as duas têm me dado muita felicidade, distribuído dividendos bem gordinhos por todo o período aí. Então, tô feliz pra caramba com esse resultado, não sei vocês. Então, uma notícia complicada aí. No começo da semana, o coronavírus voltou a assustar. Eu sei que eu falei dele ali no comecinho, mas é porque eu faço um apanhado geral das notícias da semana. Isso aqui era a visão de quarta-feira ou de terça-feira do problema. A semana tinha começado com o coronavírus voltando às manchetes. Na manhã da terça-feira, enquanto a maior parte do mundo acompanhava o Oscar, Pequim exibiu o roteiro de um filme de terror. As autoridades anunciaram um recorde de 97 mortos em um só dia, o que elevou o número de oficial de mortes de vítimas fatais para 908, e agora já passou disso. O número surpreendeu negativamente os investidores e elevou aí as incertezas sobre o impacto econômico das medidas tomadas pelo governo chinês para conter a epidemia. Aí foi o seguinte, com isso, teve essa queda e tal no começo da semana, e aí depois teve uma alta, porque a galera tocou o foda-se pra isso aqui, e aí na sexta-feira voltou a cair. Então agora vamos voltar aqui para as divulgações de quarto trimestre, que é o que vocês estão mais interessados em saber, mas a gente tem que falar sobre tudo. A Alpargatas, quem tem a Alpargatas aí? A Alpargatas divulgou o resultado, então o destaque positivo no quarto trimestre de 2019 ficou para o crescimento de 38,5% do lucro líquido, que totalizou 128 milhões.
A receita líquida aumentou em 5,6% na comparação anual e chegou a 1,1 bilhão. A margem bruta foi de 50,7%, uma alta de 4,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2018. O EBITDA recorrente ficou em 249 milhões, um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período de 2018, com a margem EBITDA de 21,8%, 2,1 pontos percentuais superior a 2018. Cara, o impacto disso aqui na tendência da Alpargatas, que é a Alpa 4, eu acho que vai ser positivo. Eu acho que a empresa tá indo bem, ela tem mostrado números bacanas. É engraçado como essas empresas de calçados, Alpargatas, Grendene, Arezzo, elas têm tido resultados positivos um atrás do outro, né? Porque aquilo, né? Na crise cresce, mas quando volta a economia, a galera se pega comprando cada vez mais isso. Então, quando a gente tá vendo um crescimento, uma recuperação da economia, esses setores que trabalham direto com varejão aí e tal, eles acabam se beneficiando muito disso, né? E aí era um resultado que na minha cabeça era esperado, mas pro mercado eu acho que foi um pouco inesperado. Então, beleza, o Itaú divulgou o crescimento do lucro. Eu sei que eu já falei sobre Itaú na semana e fiz um vídeo dedicado a ele, mas aqui eu quero falar um pouco mais sobre Itaú, porque é sempre importante. Eu sei que a maioria das pessoas que acompanham o canal tem tanto Itaúsa ou quanto Itaú, então a gente vai falar de novo sobre isso. O Itaú divulgou o crescimento do lucro em 2019. Então, o Itaú Unibanco, quando todo mundo pensa que não é mais possível bancos crescerem no Brasil, eles vão lá e crescem de novo. O Itaú era esperado, o Itaú é sócio da XP, o Itaú tem um monte de coisa. Ele é um banco esperto. Se algum banco vai sobreviver dos bancões, o que é muito provável que vá, vai ser o banco que se adaptar. Então vai ser o Itaú ou o Bradesco, esses bancos estão se adaptando ao digital. E o Itaú, ele é o banco que para mim ele vai continuar sendo maior, independente de ele ter que reduzir as taxas de lucro e tudo mais, e que eu entendo que vai ter esse processo. O Itaú, ele vai ser um banco que vai sobreviver, na minha opinião. Comenta aqui se você é sócio do Itaú, me chama de sócio aí, fala sócio também, tamo junto, porque eu tenho Itaúsa, né? Não tenho Itaú, mas tenho Itaúsa. O Itaú Unibanco divulgou o resultado do quarto trimestre de 2019 em linha com as expectativas. O lucro líquido de 7,28 bilhões no trimestre e de 28,4 bilhões em 2019. O crescimento de 10,2% em relação a 2018. É muita coisa. Um banco desse tamanho ainda crescer 10% é muita coisa, gente. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, foi de 23,7% no trimestre, um aumento de 0,3 ponto percentual. Cara, o tamanho do banco é muito doido. Ele tá se adequando ao mundo digital e tudo mais. Eu não esperava um crescimento tão grande. Eu confesso para vocês que eu não esperava um crescimento ainda de 10,2% em relação a 2018. Se a gente olhar bem, uma coisa do tamanho do Itaú, o que o Itaú está fazendo para ter mais lucro? A gente teria que destrinchar melhor esse relatório de 2019 deles e entender, porque realmente é um caso a ser estudado. Eu acho que ele já deve estar, ele já tem uma das melhores margens bancárias do mundo, eu acho que é a maior talvez, e ele está mostrando que ainda dá para crescer isso de alguma forma. Eu não sei de que jeito eles estão fazendo essa mágica, eu vou pegar esse relatório e vou ler todinho, de verdade, eu quero pegar ele e destrinchar, eu não tive tempo, mas eu quero pegar ele e destrinchar assim para entender de onde que tá vindo isso. Porque com esse tanto de fintech, com tanto de concorrente chegando e tudo mais, o Itaú ainda mostra que ele tá para jogo, ele tá sempre para jogo. Então a Petrobras, cara, mostrou aí que ela tá no caminho certo. A Petrobras divulgou seus números de produção do quarto trimestre de 2019 e a produção de óleo e gás alcançou a marca aí de 3,025 milhões de barris de óleo por dia, um novo recorde no período. Em 2019, a média de produção foi de 2,77 milhões diários, tá? Uma alta de 5,4% frente a 2018. Apenas a produção na camada do pré-sal atingiu aí a marca de 1.533 mil barris por dia no quarto trimestre de 2019, um aumento de 46,4% ante ao trimestre de 2018. Cara, é isso que eu não entendo. Se o pré-sal é tão produtivo, por que deu ruim aquele leilão? Eu tentei pesquisar sobre isso, eu não entendo tanto do mercado de petróleo, mas eu não consegui entender. Se isso está produzindo tão bem, se aumentou tanto na Petrobras, por que a galera não deu tanto lance naquilo? Será que estava caro? Será que o governo fez caro de propósito para conseguir manter aqui? Eu não sei. Eu de verdade não sei, eu tô só falando teorias aqui, porque eu realmente não consegui entender ainda. Também é um assunto que eu vou precisar estudar um pouco mais profundamente. Então, o Banco Inter soltou o resultado. O Banco Inter, que eu sou sócio, não sei vocês, os números do Banco Digital vieram em linha com as expectativas e houve alguns sinais de melhoria aí. O que é importante para o banco devido aos números mais fracos reportados no terceiro trimestre. Realmente, o terceiro trimestre do Banco Inter foi meio broxante. E aí a galera castigou ali a cotação dele. Mas dessa vez não, ele teve até uma leve alta no meio da semana, depois da divulgação do relatório, mas na sexta ele caiu junto com as outras empresas da bolsa. Não caiu por conta própria, caiu porque tudo caiu.
Então o banco lucrou aí 24,7 milhões, um aumento de 109% em comparação ao terceiro trimestre, um aumento de 10,7%, 109%, é isso mesmo, em comparação ao terceiro trimestre, e um aumento de 10,7% comparado com o mesmo trimestre de 2018. O ROI do trimestre foi de 4,5%. A empresa aí continuou com bons números de abertura de conta, não diminuiu e a gente atingiu agora 4,1 milhões de clientes, uma alta de 184% em relação ao mesmo trimestre de 2018. Cara, que delícia, tô feliz de ser sócio desse banco, é uma fintech. Você vê, né? É uma reza pra Deus e uma vela pro diabo, né? Compra Itaú e Banco Inter. Eu sou um cara complicado. Então, o Banco do Brasil divulgou o resultado. Esse eu não tenho. O resultado do Banco do Brasil veio um pouco acima das expectativas em termos de retorno sobre patrimônio líquido e lucro líquido. O lucro líquido ajustado totalizou aí 4,62 bilhões no trimestre, um crescimento de 20,3% em relação ao mesmo período de 2018. A rentabilidade patrimonial, o ROI, foi de 14,7%. O lucro líquido atingiu aí 17,85 bilhões em 2019. Isso deve gerar um impacto muito positivo, porque o banco conseguiu aumentar ainda a rentabilidade, que é o ROI, sobre o patrimônio dela, e reduziu a diferença da rentabilidade para os seus principais concorrentes, porque o Banco do Brasil ele tinha a menor rentabilidade, ele está cada vez mais diminuindo isso. Agora, quando você olha que o Banco do Brasil é o menorzinho em rentabilidade dos bancões, e compara o ROI dele, que é de 14,7%, com o ROI das fintechs aí, né, do Banco Inter, que é uma fintech, um banco digital, ele tem aí uma diferença gigante, né, porque é de 14,7% para 4,5%. A comparação é bizarra, né, gente? Eu não sei ainda, eu tenho investimento em bancos digitais, mas eu não sei ainda como é que eles vão fazer para poder aumentar essas margens. Eu acho que só quando eles conseguirem, de fato, quebrar parte dos bancões é que eles vão conseguir entrar para a brincadeira, porque até lá é muito difícil. Eu tenho investimento, mas eu entendo como um investimento de altíssimo risco. Eu tenho em alto risco, em alta conta o risco que eu tenho investindo em Banco Inter. Então a Rumo apresentou o resultado dela do quarto trimestre de 2019. A Rumo divulgou os números do quarto trimestre de 2019. O resultado da Rumo foi regular e veio acima das expectativas em termos de lucro líquido. Isso todo mundo já esperava. A margem EBITDA foi de 54,2% em 2019, um aumento de 1,1 ponto percentual em relação a 2018. Achei até que deveria ser mais, né? A gente estava todo mundo esperando que fosse mais, na verdade. Eu não sei aonde que falou que veio regular. O lucro líquido da empresa no quarto trimestre de 2019 foi de 202 milhões. Eu acho que esse impacto pode ser até negativo, porque no curto prazo, porque eu acho que está bem abaixo do esperado, assim, tá nem regular, tá um pouco abaixo do esperado. Porque eu tava achando que Rumo ia crescer pra caramba. É o ano dessa empresa. Se essas empresas não crescerem nos próximos 3 anos, a tendência que eu vejo é uma tristeza tremenda. Para mim, ela deveria ter apresentado um resultado um pouquinho mais positivo. Vamos esperar agora o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020 pra gente rever isso aí, né, Rumo? Bora, me ajuda aí, força, irmãos. O BTG Pactual divulgou o resultado do quarto trimestre. O BTG Pactual divulgou aí seu resultado do quarto trimestre. A receita total do banco aumentou 13,8% em relação ao terceiro trimestre, atingindo aí 2,49 bilhões. O banco lucrou 1 bilhão no trimestre, um aumento de 14% em comparação ao terceiro trimestre. O ROI do banco no trimestre foi de 19,1%. Esse resultado já era completamente esperado e as suas ações apresentaram uma alta aí de 2,58%, sendo cotada a R$ 81,45. Acreditamos ainda que esse resultado deve impulsionar o ativo no curto prazo. Então, esse resultado deve sim fazer o banco crescer mais, que foi um bom resultado do BTG Pactual. E as pessoas já sabiam que o resultado ia ser bom, mas foi bem em linha com o que era esperado. Então, o BTG Pactual aí divulgou o resultado do quarto trimestre de 2019. A receita total do banco aumentou em 13,8% em relação ao terceiro trimestre, atingindo aí 2,49 bilhões. O banco lucrou 1 bilhão só no último trimestre, um aumento aí de 14% em comparação ao terceiro trimestre. O ROI do banco no trimestre foi de 19,1%. O bom resultado aí já era esperado e as ações apresentaram uma valorização aí de 2,58% na data da divulgação do relatório. E elas passaram a ser cotadas a R$ 81,45. Eu acho que esse resultado da subida das ações ainda é pequeno comparado ao que esse resultado indica, que eu acho que a ação tem mais espaço para subir mais ainda.
O BTG Pactual é um banco bem eficiente, tem mostrado isso resultado após resultado, e a tendência é de crescimento. Então o Banco Central divulgou o IBCBR de dezembro de 2019, acumulado do ano passado. Os números não foram lá tão positivos, tá? Apesar da manchete dar a entender que esses números são lindos, eles não são tão lindos. O crescimento da economia brasileira em 2019 foi de 0,89%. Esse resultado está abaixo do crescimento revisado de 1,3% em 2018. E também está abaixo do crescimento de 1,12% estimado na edição mais recente da pesquisa Focus. A divulgação de um IBCBR mais fraco do que as expectativas e as incertezas relacionadas ao dólar e ao coronavírus indicaram um dia negativo na bolsa, por isso que a gente teve essa quedinha. No entanto, a tônica dos mercados lá fora está levemente positiva. O que isso quer dizer? O mercado no exterior está tudo bem, mas aqui foi um resultado meio aquém ali do que deveria. Tá, agora a gente está indo para a última notícia aqui, tá, gente? Então é o seguinte, antes da gente ir para essa última notícia, se inscreve no canal. Deixa o seu like no vídeo. Se você gosta desse trabalho que eu tenho feito, dá um puta trabalho. Cara, tô trabalhando no sábado e normalmente eu faço isso na sexta-noite. Eu ferro com o meu sábado e com a minha sexta-noite. É muito importante pra mim se vocês se inscreverem e se você deixar seu joinha no vídeo, tá? É muito importante mesmo pra mim se vocês se inscreverem. Então a Grendene anunciou aí os resultados trimestrais dela, GRND3, empresinha que eu não tenho, mas eu gosto bastante. O lucro líquido anual foi de 495 milhões e a margem EBITDA foi de 20,8%. Queda de 15,5% e 1,6 pontos percentuais, respectivamente. Ixi. O número de franquias do Clube Melissa passou de 295 para 318 lojas, olha aí, hein? E as franquias do Mini Clube Melissa, operação focada no público infantil, passaram de 16 para 18. O resultado financeiro líquido teve uma queda de 21,7% em relação ao quarto trimestre de 2018. Puta que pariu, é só eu falar que eu gosto da empresa que ela se lasca. Bom, ai Raul, às vezes você fala as notícias tarde demais, não deu tempo de eu aproveitar elas, eu queria saber as notícias no dia. Como é que eu faço? Cara, você clica no primeiro link aqui embaixo, por quê? Porque tem um lugar onde você se inscreve, você coloca o seu nome e seu e-mail e eu te mando as notícias todo dia direto pro seu e-mail. Mentira, não sou eu. Quem manda é Levante Investimentos, que é a parceiraça desse canal aqui. O vídeo de hoje foi só tristeza aí pro sócio da Grendene. Chora aí se você é sócio da Grendene. Foi mal, eu não consigo achar a Grendene ruim. Eu continuo achando ela uma empresa boa. Eu entendo que a empresa tem altos e baixos às vezes e a Grendene tá num baixo já tem um tempo. Mas eu gosto da empresa e acho ela extremamente eficiente, tem dinheiro em caixa, vai dar tudo certo. Eu espero e acredito que todas as empresas do nosso país vão muito bem, porque assim o país vai melhorar. Eu quero que todas vão muito bem, eu quero que todas melhorem, eu quero que todas tenham resultado positivo sempre. Mas nem sempre é possível, às vezes a gente tem que dar notícias ruins também. O vídeo de hoje foi só, um beijão.